Nunca me preparei para esse momento de despedida, porque no fundo eu achei que algumas histórias não iam ter fim, mas eu precisava vir aqui e falar com vocês, porque tem coisas que não cabem em um vídeo, não cabem em uma nota, só cabe no coração. E antes de tudo, eu preciso voltar lá no começo. Quando eu cheguei aqui, não foi fácil. Era desconfiança, era pressão, era um clube gigante esperando resposta imediata. E eu sabia que não bastava só jogar. Eu precisava provar que valeu a aposta, provar que merecia vestir essa camisa, provar que eu estava pronto para carregar esse peso. E eu carreguei. Com trabalho, com entrega, com silêncio quando precisava e com coragem quando o momento pedia. Porque aqui não existe meio termo. Ou você vive de verdade ou você não vive nada. E eu escolhi viver tudo. Eu sou o Hulk Paraíba, mas aqui eu também virei o Hulk Mineiro. Aqui eu vivi de verdade. Teve dia de aplauso, teve dia de silêncio, teve dia que só Deus e minha família sabiam que eu estava passando. Mas mesmo assim eu fui. Eu fui por você, Mariazinha. Eu fui por você, Noah. Eu fui por você, Lucas. Eu fui por você, Taylor. Eu fui por você, Ana Clara. Eu fui por você, Dona Lourdes. Eu fui por aquele pai que me parou no estacionamento e disse: meu filho acredita que você é um super-herói. Eu fui por cada criança, por cada torcedor que acreditava, mesmo quando parecia difícil. Eu fui por aqueles que já não estão mais aqui, por quem sonhou, acreditou e não pôde ver até o fim. Eu fui por cada grito vindo da arquibancada, por cada olhar de esperança. Eu fui por cada um de vocês e eu dei tudo, meu corpo, minha mente, meu coração. Teve jogo que eu entrei quebrado. Teve momento que eu não estava bem, mas eu não conseguia não ir, porque vestir essa camisa não era só entrar em campo, era representar vocês. E isso pesa, mas também honra. E os números, eles contam uma parte da história. Mais de 140 gols, mais de 300 jogos, títulos que marcaram geração, noites que ficaram eternas. Mas quem viveu sabe. Nunca foi só sobre números, foi sobre presença, sobre entrega, sobre nunca se esconder. Porque tem jogador que passa e tem jogador que marca. E aqui eu lutei todos os dias para ser inesquecível. Cada gol não era só meu, era nosso. Cada comemoração, cada grito, cada explosão na arquibancada era a prova de que a gente estava vivendo algo que ninguém explica. Algo que se sente. E hoje não é fácil. Não é uma decisão fria. Não é só futebol. É despedida de uma parte de mim. Porque o Atlético nunca foi só um clube na minha carreira. Foi um pedaço da minha vida. E isso ninguém tira. Eu estou seguindo. Porque a vida às vezes pede isso. Eu vestirei outra camisa. Mas o galo nunca vai sair de dentro de mim. Nunca. Porque aqui eu fui feliz. Aqui eu fui inteiro. Aqui eu fui de verdade. E vocês foram parte de tudo isso. Obrigado por cada momento, pelos bons e até pelos difíceis. Porque foram eles que me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu estou indo, mas uma parte de mim fica aqui para sempre. E se um dia perguntarem quem eu fui de verdade, não olhem só para os números, nem para os títulos. Olhem para o jeito que eu vivi cada jogo. Porque ali, em cada dividida, em cada gol, tinha um homem tentando ser digno de vocês. E isso é o que eu levo comigo. E isso é o que eu nunca vou deixar de ser. Porque camisa a gente troca, mas história ninguém apaga. E o que a gente viveu aqui, isso não termina hoje. Isso continua em cada torcedor, em cada criança que ainda vai sonhar, em cada vez que alguém gritar: aqui é Galo. Olha só, eu sei que muitos não vão concordar comigo, eu reconheço que isso mexe com muita gente, mas eu também preciso reconhecer que chegou a hora da despedida e obviamente que eu me refiro à saída do Hulk, né, gente? Então vamos lá. O Hulk teve uma passagem simplesmente espetacular pelo Atlético. Então presta atenção aqui. 140 gols em 311 jogos. O Hulk conquistou 8 títulos
em menos de 6 anos. O cara deu 56 assistências, marcou 10 gols em clássicos, números expressivos, inclusive. Em 24 vezes, ele fez 2 gols em uma partida. Uma vez, ele fez 3 gols em uma partida. 17 gols de falta, 1 gol olímpico, 39 gols que decretaram vitórias do Atlético. Presta atenção nesses números, hein? 59 gols no Mineirão, 24 gols na Arena MRV e 14 gols no Independência. Maior artilheiro da Arena MRV, mais de 500 gols na carreira. É o 7º maior artilheiro da história do Atlético. Então aqui tem história demais. Isso é inegável, né? Que o Atlético não soube administrar muito bem essa saída, desde o início muito conturbada, isso ficou muito claro, né, gente? Vamos admitir, né? Mas eu entendo que diante do custo-benefício de 50 milhões por ano, sem uma contrapartida, como aconteceu em outras oportunidades, em outras temporadas, o clube queria a saída dele e ele, incomodado com uma série de fatores, também queria sair. Então nada mais justo que sentar, discutir, chegar num consenso e ficar bom para todo mundo. E parece que eles conseguiram resolver. Parece, sabe? Então homenagens feitas hoje, despedida dia 10, o Hulk sentiu, a torcida está sentindo demais, mas acho que no final das contas vai ficar bom para todo mundo. Eu só acho que vai ficar bom para todo mundo. Menos para o torcedor que está vendo uma referência sair e sem a menor esperança de que outra referência vai chegar. Mas o que dói mesmo no torcedor, sabe o que é? Verdadeiramente, é ver que gente incompetente está ficando dentro do clube, está planejando as coisas dentro do clube. Então o que dói no torcedor é ver que quem participou da saída do Hulk, que vai ter que planejar saídas de outros jogadores e sei lá se trazer outras referências, essa gente é que vai cuidar de tudo que esse inoperante e incompetente departamento de futebol do clube tem feito. Então, que precisa, inclusive, necessariamente passar por uma mudança, gente, radical, porque quem não tem competência que não se estabeleça dentro do Atlético. No mais, bom final de semana, bom clássico, até amanhã, depois do jogo, beijo na alma e que o Hulk seja feliz na nova caminhada dele e que o Atlético repare essa perda, trazendo uma outra grande referência. Que se vire pra... Vou começar com aquela frase que vocês sabem que eu falo direto. Ninguém é maior que a instituição Clube Atlético Mineiro. Ninguém. Jogador, diretor, ninguém. Todo mundo passa o Clube Atlético Mineiro e seu maior patrimônio, a torcida, fica aqui. Mas tem pessoas que passam por aqui, faz história e vira ídolo. Então o Hulk foi um desses, tá ligado? Só tem a agradecer desde o momento que ele chegou aqui, com os altos, com os baixos, tá ligado? Que é ser humano. Todo mundo erra, todo mundo acerta, mas só que ele entrou pra história, ele é ídolo, isso aí não tem como negar, entendeu? Desejo tudo de bom pra ele, na trajetória dele, entendeu, rapaziada? E só tem a agradecer, porque o que eu vi com meus olhos, o Hulk, o Ronaldinho Gaúcho jogar aqui vestindo essa camisa aqui, esse manto nosso aqui, mano, não tem, mano, é muita coisa, tá ligado? E ele provou ser um atleta, tá ligado? Ele foi atleta, ele foi ídolo e foi líder, tá ligado? Ah, mas ele vai falar que quando ele sair eu não quero saber, eu tô falando da trajetória dele como jogador. E aqui ele fez história e virou ídolo, tá ligado? Ele e o Arana me proporcionou, se não for uma das maiores felicidades da minha vida, tá entre as top 5. Que quando o Galo foi bicampeão brasileiro, tá ligado? A gente foi lá em Salvador, não podia torcida do Galo, a gente foi lá, entrou, viu o jogo. Na hora de voltar, a gente ia voltar depois de 2 dias. Ele e o Arana, a gente entrou em contato, tá ligado? Ele e o Arana bateu de frente com a diretoria, com quem que seja lá do dia, Rodrigo Caetano, com quem que fosse, tá ligado? Bateu de frente e falou que a gente merecia voltar no mesmo voo. Nós voltamos no voo da delegação bicampeão brasileiro pra curtir a festa. Então gratidão eterna, tá ligado? Ídolo máximo, independente de vai que eu já mandei pra desnada, já fiquei bolado aqui, é torcedor, tá ligado? E ele como jogador, ele foi ídolo. Então tem que falar a realidade. Muito obrigado, Hulk. Vamos pra cima. E é isso mesmo.